Quando eu decidi dar como título a esse ciclo de debates a internação nas psicoses, não foi sem um tempo de elaboração que ele se firmou como definitivo. Caso tivesse nomeado a internação das psicoses, estaria partindo do princípio que há, do verbo haver, internação das psicoses enquanto a totalidade delas. O que não é verdade. Não somente porque não hajam vagas para todos os loucos, mas também porque existem psicóticos bem-sucedidos, que são aqueles que passam uma vida como normais, em muitos casos merecedores de distinção. Basta que empunha a espada ou o fuzil e carreguem multidões em nome de algum tipo de salvação. Ou ainda, condição de tantos outros que se entregam ao voto mortífero de só poderem existir ligados como extensão do corpo de um outro. Não é somente porque existem psicóticos bem-sucedidos e outros dos quais não conseguimos nos aproximar que a internação das psicoses é impossível. Ela é impossível porque não há como isolar a questão da psicose da condição humana. Seria supor que o sujeito psicótico é feito de uma matéria inteiramente estranha à nossa Constituição. Por isso mesmo, se houvessem condições de realizar a internação das psicoses na sua plena extensão, implicaria acreditar que o diagnóstico diferencial é realizado sem equívocos, o que deixaria à margem uma constatação habitual de quadros histéricos serem confundidos com tipos psicóticos. A inclusão da impossibilidade na experiência da internação implica também reconhecer que alguns sujeitos psicóticos são marcados por um tipo de comprometimento que condiciona que de tempos em tempos eles sejam reinternados. Afirmação que se tornou em nossos dias praticamente censurada de poder ser renunciada. Como se quem reconhecesse isso estivesse de mãos dadas com o que existe de mais reprovável nos tratamentos. É por existir uma recusa em admitir a gravidade de tais experiências que se padece hoje de uma carência de vagas para atender às diferentes demandas de internação. Ao se banalizar a complexidade dos fenômenos e da estrutura das psicoses, tende-se a cair na ilusão de que a loucura se resolve e se dissolve com a aprovação de leis e o pronunciamento de palavras de ordem. Por isso mesmo existe uma urgência em distinguir e situar a função da internação. Distinção que se inicia através de um campo de experiência, que é o da psicanálise, onde, inclusive, não se tende a problematizar essa questão. E quando existe, a abordagem dela tende-se a tratá-la da maneira que se a aborda na psiquiatria. Nessa posição que eu vou procurar sustentar, fica evidente de saída que o que me importa não é fazer objeção à internação, mas sim de situá-la a partir da psicanálise. Quando parto do princípio que não existem motivos de recusar a internação nas psicoses, é mesmo porque o sujeito psicótico é a colocação em exercício da internação. O psicótico é um internado da vida. Ora, ele se encontra preso no exterior dele mesmo, se contando através de um outro que ele crê que decide seu destino. Ora, ele se encontra detido nesse lugar onde só há um interior de tal forma dominante que as pessoas à sua volta praticamente não contam em suas particularidades. A internação da vida que o psicótico encarna é a colocação em exercício de um tipo de laço
que priva o sujeito de experimentar uma relação de passagem do exterior para o interior e do interior para o exterior. Enquanto um internado da vida, o psicótico nos mostra que o sentido primeiro da internação, enquanto aquele que é colocado em prática nele, implica num corte que curto-circuita a condição da passagem. Ora ele se conta no outro, ora ele se conta sem qualquer tipo de implicação com o outro. Não somente o psicótico mostra a internação como sendo o cerne da sua questão na vida, mas também é aí mesmo que ele nos revela que a internação implica uma supressão de relações, de investimentos, de trocas, de passagem. Durante muito tempo abordou-se e continua-se abordando a internação como sinônimo de confinamento e privação. Confinamento num lugar, o hospital psiquiátrico, e privação de liberdade. Mas é preciso lembrar também que confinar não é tratar, e que abordar a internação apenas no nível da privação de liberdade, ainda que necessário, limita a questão ao campo do direito. Quando insisto que o psicótico é um internado da vida, procuro mostrar que, deixando a internação ficar limitada a confinamento e privação de liberdade, não somente ela não adquire qualquer feição de tratamento, mais do que isso, ilude aqueles que a abordam dessa maneira de que estão fazendo alguma coisa pelo chamado doente mental quando propõem a dissolução dos hospitais psiquiátricos, seja respaldando os pacientes com recursos jurídicos também. O de que se trata hoje, então, é poder relevar a internação a uma condição de tratamento quando ela se apresentar como necessário. Para tanto, é preciso não somente não reduzi-la a confinamento e privação de liberdade, mas além pela psicanálise, em sua diferença com a psiquiatria, se trata de não se limitar à acepção clássica justificável de que a internação se sustenta quando o sujeito é passível de produzir danos em si mesmo em relação à própria vida ou em relação à vida de terceiros, sem que tenha condições de se dar conta disso. A posição psiquiátrica é sustentável eticamente, justificável em termos do direito à vida e de preservação dela. Contudo, desde a psicanálise podemos compartilhar desses princípios, mas não significa que o ponto de vista que é extraído da experiência psicanalítica esteja contido nesses mesmos limites. Em primeiro lugar, porque a internação, quando necessária, se coloca a partir da relação com o psicanalista, e num momento cuja significação não é destituída de importância. Quando nos orientamos somente pela fenomenologia das condutas de risco, perdemos de vista que alguns sujeitos produzem a necessidade de serem internados como forma de serem capturados novamente num tipo de lugar e de gozo dos quais a própria psicose é cativa. Abordando desse ponto de vista, se abre a possibilidade de intervir sobre a problemática da qual a conduta de risco é efeito e não causa. Encontramos aqui uma ilustração do que é privilegiado na psicanálise, ao mesmo tempo em que fica evidenciado que o estatuto da causalidade que fundamenta a praxis analítica não coincide com o da psiquiatria. Por isso mesmo, não se trata de denegrir, tampouco de recusar que todo um campo de experiência possa se justificar nos distúrbios da eletroquímica cerebral.
Ocorre somente que não é aí que o psicanalista fundamenta a sua ação. O que de fato nos surpreende é que a boa parcela dos psicanalistas que criticam as orientações biologizantes da psiquiatria atual não se tem o trabalho de retomar e ressignificar a multiplicidade de expressões das psicoses e continuem compartilhando dos diagnósticos e das explicações psiquiátricas como se não houvesse nenhuma diferença no tratamento dispensado ao paciente, quando um profissional intervém se baseando num transtorno de origem bioquímica e outro que considera a causalidade inconsciente. Retomar e ressignificar a psiquiatria pela psicanálise é uma das condições que as psicoses promovem para os psicanalistas que se decidirem a se implicar com o sujeito psicótico de uma maneira que a internação não fique reservada à relação com o psiquiatra, somente porque há uma responsabilidade médico-jurídica necessária de ser considerada. Poder situar a estruturação das psicoses pela psicanálise permite ao psicanalista sustentar um diálogo com o psiquiatra que pode permitir a esse último prescrever medicamentos de outra maneira. É porque falo a partir de uma experiência que faço questão de acrescentar que não é somente o sentido da medicação que pode se modificar, mas também, condição não menos relevante, a possibilidade de que o laço do sintoma pelo inconsciente não necessite ser quebrado quando da consulta médica. É mais um elemento para facilitar a abordagem do mal-estar que habita o sujeito. Ponto tão mais relevante quando se considera que, se é verdade que o psicótico é um mártir do inconsciente, não é verdade que a sua existência tenha de ser tornada sinônima a um martírio, diante do qual o sujeito é inteiramente privado de alternativas. É mesmo porque nele as referências do sentido se estabelecem de forma diferenciada do habitual, que o recurso da internação merece ser articulado para além de um lugar de confinamento, lugar esse reservado aos atípicos do sentido. Se não se trata de tentar abarcar a função da internação associada às condutas de risco, assim como da preservação da vida tão somente, é mesmo porque a internação se justifica no momento em que se trata de privar o sujeito de uma determinada relação com o seu mundo, de maneira a poder recriar essa relação com a realidade a partir de um outro lugar. Portanto, o que está em jogo na internação não é somente uma mudança de realidade material, mas sim mudança de realidade como efeito de uma mudança necessária de posição do sujeito, que de início só consegue começar a mudar em função da mudança espacial. Nesse sentido, considerar a internação implica na admissão de um limite irredutível, ou seja, de que existem mudanças de posição que não se realizam caso não se introduza uma nova realidade. Por isso mesmo que a escolha do local da internação tem toda a importância, já que é através dessa nova realidade que o espaço institucional introduz que poderão ser recriadas ou não as condições do sujeito para retificar a relação com a sua realidade. Nesse sentido, a retificação de uma posição subjetiva que levou o sujeito à internação abre como possibilidade a continuação das sessões de análise, seja no local da internação, seja no consultório do psicanalista, com saídas combinadas.
Pode-se constatar que, ao se considerar a internação como uma condição necessária para que uma mudança de posição subjetiva tenha início, estabelece sua diferença para com a prescrição medicamentosa, no sentido de aumento da dosagem. É verdade que, em alguns momentos, seja necessário sedar o paciente, como se diz. Mas é evidente que o efeito da sedação não coincide com o da internação. A internação implica uma mudança de lugar como forma de dar início a uma mudança de posição subjetiva que não se conquista pela elaboração, tampouco pela sedação. Nesse sentido, a internação implica numa mudança que se inicia pelo exterior enquanto espaço físico. Uma das dificuldades de aceitar a internação se refere a essa crença de que as mudanças devem começar sempre do interior, como se ele se reduzisse à intimidade de cada um. Não somente não há um interior sem a presença do exterior, ainda que de forma reduzida. Mais além, o mito da intimidade como sinônimo de interioridade leva a acreditar que há um dentro sem um fora. Ou seja, o mito da existência de uma intimidade, de onde partiriam as mudanças, sem exterior, é a ilustração acabada do autoerotismo. Condição subjetiva essa, como se pode constatar, que não é impeditiva para a criação de políticas. Não faz muito tempo, uma de minhas analisantes, diagnosticada numa posição de psicose melancólica, veio me comunicar que queria ser internada. Interroguei a ela sobre os motivos dessa decisão. Ela, que adotou durante tantos anos a prática de automutilação de uma maneira grave, havia conquistado há alguns meses uma interrupção desses atos. Contudo, nesse período haviam retornado as vozes que mandavam que ela voltasse a se cortar. A dose de medicação, bastante elevada, não tinha condições de ser mexida. Nesse momento da análise, pela primeira vez, em mais de 10 anos de tratamento, ela começava a tratar dessas vozes procurando o sentido desses mandamentos. Vozes essas que também, pela primeira vez, a analisante se dava conta não tanto do enunciado dos mandamentos, mas sim no tom agudo e estridente que a levava a associar com a voz da mãe nos momentos de perda do controle dessa última devido ao ódio. Ao final dessa sessão, em que ela havia continuado a avançar nessas conexões, ela reafirma o voto pela internação, encontrando o meu acordo, ainda que a contragosto. Me lembro bem que, ao final dessa sessão, eu me disse a mim mesmo: se ela quer ir, que vá. Mas isso foi dito de uma forma não somente ressentida pelo não reconhecimento dela em relação ao avanço que estava se dando. Mas nessa frase, se ela quiser ir, que vá, eu de fato a deixava cair de um lugar. Lugar esse que fazia eco às expectativas que tinha começado a nutrir de que ela pudesse corresponder pelas elaborações. Ocorre que ela preferia não se arriscar ao poder das vozes que comandavam seus atos, e preferiu tratar disso estando internada. Para minha surpresa, por iniciativa própria, ela combinou com o diretor clínico de poder sair durante um período da internação para vir à análise. E foi a primeira vez, de fato, que num longo histórico de internações, ela havia pleiteado para sair, para vir ao consultório. De outras vezes, o máximo que havia sido feito foi a combinação de telefonemas em horários pré-decididos.
Para criar uma mudança de posição que a permitisse lidar com essa voz que cobrava o seu sangue, literalmente, a analisante preferiu a internação também porque, assim, não precisaria se manter em sua própria casa, lugar em que mora junto com a mãe. Não somente esse recorte clínico ilustra uma concepção sobre a internação, mas também revela que a internação nas psicoses se encontra diretamente ligada ao manejo da transferência com o psicanalista, o que decide pela possibilidade de inverter o dito popular, passando a enunciá-lo agora como: põe uma lona e vira um manicômio, constrói um muro e vira um circo. Eu suponho que tem muitas perguntas, então eu vou ser breve. Quando você falou de uma relação assim, quase que imanente entre a psicose e a internação, criticando até uma certa postura da política pública em criar uma certa inflação entre o número de leitos disponíveis e aqueles desejáveis, eu lembrei de uma tese, Ricardo talvez se lembre, da Márcia Amaral, tese de mestrado dela, onde ela dizia assim, que havia um grande número de reinternações em pacientes recém-saídos da hospitalização, porque ela supunha que o paciente não fazia vínculo nos serviços extra-hospitalares. Isso foi em 92, uma outra época, vamos dizer assim, onde os CAPs ainda se iniciavam, né? De qualquer modo, a respeito dessa advertência dela, de que faltava aos serviços extra-hospitalares um maior vínculo com o paciente recém saído da internação, e portanto ela chamava de porta giratória. Assim, saía da internação, ele não fazia vínculo ao ambulatório, ou aos HDs, ou aos CAPs, e crise novamente, PS, internação, né? Bom, isso ficava, vamos dizer assim, escondido, isso que você está dizendo, porque mesmo com esses 20 anos passados, eu dou como um exemplo aí jamais antigo do que da Márcia Amaral, uma história que eu li num texto da Colette Soler, ela falando do Rousseau, quando este sai do quadro delirante de confusão, alucinatório, quando ele se interna, vamos dizer assim, numa ilha para escrever o Devaneios. E é lá que ele consegue, ele diz assim: estou só nessa ilha. E essa frase, segundo ela, dá a ele essa condição de estabilização, né? Então, corroborando com isso que você está dizendo, né? Agora eu passo assim um pouco as minhas perguntas. Quando você fala da internação do ponto de vista psicanalítico como retificação subjetiva, né? Eu me pergunto se seria retificação ou mudança ou implicação subjetiva. Eu me lembro de um texto que eu li para esse convite que você fez, um texto do Lacan, chama Introdução Teórica às Funções da Psicanálise em Criminologia, um texto de 50, ele dizendo, isso considerando o crime como assim o ápice, né, vamos dizer assim, da passada ao ápice. E ele dizendo que não se deve privar o doente de subjetivar seu crime, né? Quando essa subjetivação não ocorre,
encontrando-se o sujeito numa situação de exclusão, consequência mais comumente observada reside numa nova passagem ao ato, né? No entanto, isso seria não uma retificação, né? Mas uma possibilidade dele subjetivar aquele ato que está fora, que é um não ao outro, né? Algo semelhante quando o Althusser reclama, naquele livro dele, lamenta a ausência de tecido inimputável, que aí eu entro nessa questão da inimputabilidade, se é um ponto radical hoje no aspecto do direito penal. Tem até uma tese de uma pessoa, Ana Heloísa Sheik, que fez uma tese com Gésio Santiago na UFMG sobre inimputabilidade e loucura, onde ela comenta essa questão do direito, né, desse momento da instância penal que poderia ocupar esse lugar do outro, manter o psicótico ainda esse lugar de objeto de gozo, não dá a ele a resposta, o direito, vamos dizer assim, a uma resposta. Então, gostaria que você desse comentário. Sim, você tem razão de chamar minha atenção com a utilização desse termo retificação subjetiva, que na verdade eu procurava ressaltar a implicação do sujeito diante do acontecimento que o levou à internação. E isso é um termo, vamos dizer assim, mais praticado num certo vocabulário que corresponde à experiência dos momentos iniciais de uma análise, em termos das entrevistas preliminares. Quer dizer, essa implicação que o sujeito vai poder realizar a partir do encontro com o analista, e que eu achei que poderia ser utilizado da mesma maneira se levássemos assim em conta que a internação, enquanto esse ato que faz uma barreira para que o sujeito comece a modificar a sua relação com a sua realidade, com as suas dificuldades, né? É a partir agora desse novo lugar que ele vai ter que necessariamente, devido a essa condição de uma separação que o impede inteiramente de retornar para uma situação anterior, o fato de estar lá dentro já o leva, não tem como ele não ter que se haver com aquilo que o levou para lá, desde que haja um serviço minimamente com condições de dar continuidade a esse objetivo da implicação do sujeito. Em torno disso existem, inclusive é uma das perguntas que sempre que eu vou apresentar paciente, a primeira pergunta que eu faço ao paciente é: o que aconteceu que você está aqui? Porque assim, não é natural que o sujeito esteja ali. Aconteceu alguma coisa para ele estar ali. É sempre a primeira pergunta que eu faço. O que te trouxe aqui? Vou deixar para que outras pessoas coloquem questões e eu posso estender o comentário. Tá? Se fosse mais uma, já prometo que é só mais uma pergunta aqui. Quando eu achei assim, não achei à toa que você falou que eu deixei a cair. Essa é uma expressão que o Lacan usa, que o Freud fez com a jovem homossexual. E o deixar cair é o Niederkommen, né? Que é exatamente a essência da passagem ao ato, segundo o Lacan no Seminário 10. Foi assim fortuito isso que você disse quando deixou a cair? Ou... Só saber. Nunca fortuito. Eu usei a mesma expressão que o Lacan usa para a situação da passagem ao ato, mas que tem essa potência, né?
Mas o objetivo era exatamente esse, de poder indicar que um certo lugar existencial meu naquele momento devido a uma certa expectativa que eu tinha pela coisa estar vindo com uma certa fluidez há alguns meses, pela primeira vez, é como se eu tinha expectativa de que a coisa continuasse. Eu não queria que ela fosse internada. Então eu tive que abrir mão disso, eu tive que deixar cair essa expectativa. Se é para aí que vá. E foi fundamental. Dentro do que você falou, eu entendi que você dizia que, embora haja uma intersecção entre o trabalho psiquiátrico e psicanalítico, onde ambos devem conversar entre si, também são dois trabalhos diferenciados, com transferências diferenciadas. Então eu queria entender, quando acontece no profissional fazer as duas funções, como é que se dá essa transferência no atendimento? Vamos recolher as perguntas. Primeiro, Renata. Mauro, você tocou nesse ponto, né, de deixar cair alguns ideais. E assim, eu queria que você falasse um pouco dessa função da internação, no sentido de suspender também algumas demandas sobre o paciente, né? Como que a gente pode pensar o efeito, porque eu acho que tem um efeito, particularmente em algumas situações, de se suspender demandas. E o que eu observo muitas vezes é que as próprias equipes têm um ideal de tratamento, de cura, do que deve ser, enfim, proposto ao paciente. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho dos efeitos que isso pode promover, porque eu acho que isso tem efeitos muitas vezes de paralisar completamente esse acontecer do lado do paciente, esse defeito nessas demandas. A partir também da pergunta do deixar cair, eu associei com o teu seminário, que eu acho que é alguma coisa interessante também que conversa com o que o Moisés estava trazendo, que tornar público, né? Dar a ver, como retoma lá o caso EMEI que você traz. Eu gostaria que você desse uma retomada para pensar a direção do tratamento, lugar do público, dar a ver. Deixa eu falar. Quis deixar cair, fez barulho, né? Porque você coloca uma coisa interessante, Mauro, você coloca assim, que quando você fala do psicótico como um internado da vida, você fala assim, que ele estabelece um tipo de laço que curto-circuita a condição de uma passagem. E evidentemente que essa impossibilidade de haver uma passagem, eu estou me referindo a essa coisa do dentro e fora, né? Isso vamos dizer assim, você está dizendo que o psicótico tem um certo estilo de objetar essa passagem, mas isso não é uma prerrogativa da psicose, né? Então, quando você coloca nessa situação clínica algo que cai, eu me lembrei muito daquela passagem lá do Lacan, em que, o analista está ali colocado numa posição de queda, né, de descer, né? E isso também me ecoa essa pergunta que Marta e Renata acho que estão colocando, quer dizer, o que está em jogo nessa condição de passagem, né? Em relação à pergunta sobre a prática psiquiátrica e a prática psicanalítica, né? Eu sou muito solidário assim, de não levar essa discussão psiquiatria, psicanálise no sentido assim, de objetar o diálogo. Tanto é que nós temos um contingente bem expressivo hoje aqui de psiquiatras. E que estiveram, que estão presentes aqui, como o Luiz do meu lado, em formação psiquiátrica.
Duas coisas são necessárias de serem reconhecidas. A primeira é que o diálogo da psicanálise com a psiquiatria hoje se encontra bastante limitado. Mas isso não significa que não seja possível estabelecer um trabalho com alguns psiquiatras. Então, me importa menos a situação dos desdobramentos possíveis da psicanálise com uma psiquiatria biológica, que é claro que eu tenho interesse, mas eu procuro investir mais em ligações com psiquiatras com os quais eu estabeleço uma relação de confiança e de reconhecimento. Por quê? Porque isso que eu coloquei aqui, quer dizer, de psicanalista, o que acontece habitualmente que me levou a propor esse ciclo? O que acontece? O paciente começa a ter um problema mais grave, seja de uma atividade delirante ou alucinatória, o psicanalista nota que está ali acontecendo alguma coisa grave, ou ele chama a família, ou ele telefona para o amigo dele, psiquiatra, e fala para receber o cara é medicado. Tem toda uma transferência paralela com o psiquiatra, onde, nos momentos em que o sapato aperta, o paciente nem fala mais com o psicanalista sobre isso. Ele já liga direto para o psiquiatra. E o desinvestimento da análise é notório. A tal ponto é notório que é uma coisa curiosa na relação com os psicóticos. Eles não chegam a ir embora da análise. Eles ficam, mas ficam num laço assim, muito frouxo. No sentido assim que, por exemplo, fazem questão de ficar numa condição onde eles ficam repetindo uma certa cantinela de reafirmar a sua posição na loucura, onde uma fala que não leva a maiores consequências nos encontros com o analista. Agora, ninguém sensibiliza um psiquiatra que tem uma formação competente, né, que saiba medicar, ninguém mobiliza para um diálogo se não souber minimamente dialogar a partir das referências que esse psiquiatra maneja. Então, um dos trabalhos que eu realizo aqui no seminário sobre as psicoses é de retomar a psiquiatria. Né? O Ariel tem toda a razão quando ele observava que as classificações psicanalíticas, neurose, psicose e depressão, são herança da psiquiatria. São herança da psiquiatria nominalmente, porque a psicose psicanalítica, a neurose psicanalítica e lá também ao caso do mecanismo da recusa para a perversão na psicanálise, não tem absolutamente nada a ver com o que é definido na psiquiatria. Seja na psiquiatria de herança clínica mais eminente do século XIX, seja na psiquiatria dos nossos dias. Então, o que é necessário pensar? É necessário você poder considerar fenômenos muito pontuais, onde você precisa. Aquilo que um psiquiatra vai entender, por exemplo, como uma crise dissociativa. Mas como é que ele entende a crise dissociativa? Ele tem determinados referenciais para entender uma crise dissociativa. Bom, você tem outros referenciais. E você não é uma questão de colocar saberes distintos em jogo, mas de você situar a partir aí de dentro, de onde surgiu essa crise do sujeito, e você poder mostrar para o psiquiatra que, olha, dentro dessa situação, é fundamental que esse sujeito, por exemplo, não fique muito dopado, ou que você não se preocupe muito com um determinado tipo de delírio dele. É porque isso está ainda se sistematizando. Então, mas para isso, você precisa ter um trabalho de retomar toda essa questão psiquiátrica, que eu acho que é valiosíssima, porque ajuda, inclusive, a recolocar a fundamentação psicanalítica,
para estabelecer um diálogo de nível, como eu acho que é esse que nós estamos tendo oportunidade de compartilhar hoje. Eu acho que esse diálogo que nós estamos tendo hoje é feito de uma série de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em diferentes espaços de pessoas que estão aqui compartilhando sobre esse tipo de iniciativa que é da retomada desses campos. Eu acho inteiramente possível, mas eu acho que não é possível, e por isso eu fiz questão de promover esse ciclo de debates pelo seminário, porque eu acho que tem uma responsabilidade do psicanalista que é inteiramente... ele se demite da sua função em virtude de uma efetividade do discurso médico para lidar com situações de crise. É claro que ele não vai lidar com as situações de crise, ele pode não lidar, melhor dizendo, no sentido de medicar. Mas, que é uma questão que surge também, o Ariel colocou aqui muito bem, quer dizer, na experiência dele, ele conduz, ele leva esse encontro primeiro, como bem realçou o Moisés comentando a fala dele, esse encontro primeiro já não é um encontro qualquer. Já tem uma significação de um encontro entre dois sujeitos que dali se decide alguma coisa que está para além da medicação. Não há nenhuma objeção de dar desdobramento a isso no sentido de levar, no caso do sujeito consentir, isso se transformar num laço analítico. Ainda assim, esse trabalho que eu estou dizendo, que eu tenho feito aqui, que eu digo que é necessário, está colocado em vista por quê? Tem uma questão que não foi articulada, que é a seguinte: quando se medica a partir do referencial psiquiátrico ou do referencial psicanalítico? É claro que o ato de medicação é psiquiátrico, mas o entendimento do que você está medicando não é necessariamente psiquiátrico, pode ser psicanalítico. Se você tiver as duas especializações. Sim. Outra coisa que eu queria interpor também. E quando é o caso do que a gente está falando, no psicanalista encaminhar para intervenção, ou seja, quem for que não seja um psiquiatra, e o contrário do psiquiatra encaminhar para a terapia de escuta, né? Um caso bem rapidinho, uma pessoa bipolar que eu conheço fica falando em terapia de escuta desde 2006. Segunda crise dela, foi internada por 30 dias, saiu de lá, muita medicação, até que o único jeito para ela foi eletroconvulsioterapia, que não se sabe até que ponto acaba com neurônios também, sei lá, não sei. Quer dizer, o psiquiatra sugeriu isso. Eu tenho encontrado muita solidariedade dos psiquiatras em relação aos psicanalistas, ainda que a propaganda seja ao contrário. O que se propagandeia é de que a terapia cognitiva triunfou. Triunfou, sim, na propaganda. Por que existe essa boa experiência histórica dos psiquiatras com os psicanalistas? Simplesmente porque a terapia cognitiva dá conta de um recorte tão reduzido do problema que depois do cara esquecer os primeiros comandos do que ele tem que fazer, ele vai recorrer a um outro, que evidentemente é o psicanalista. Porque a coisa funciona à base de controle, quer dizer, é tipo experimento com cachorro. Você dá um negócio, o cachorro aceita, depois ele faz ele babar. Então, assim, o modelo é do arco reflexo, só que para a mente. E é óbvio que isso fura. Num determinado momento, isso fura. Quer dizer, é óbvio também que isso não fura. Mas isso não fura quando? Aí sim, quando o terapeuta
cognitivo encontra o psiquiatra biológico. E aí, quando o sujeito não babar na hora certa, ele toma uma medicação. Aí não fura. Mas também passa a vida medicada. Mas eu posso fazer... Porque quando eu perguntei, não é uma questão de objeção. Eu acredito nisso tudo que você falou, concordo. O que eu queria entender é como fica a questão do campo transferencial. Se isso tem alguma interferência ou não. Como é que a gente pensa isso? Porque eu conheço muitos psiquiatras que concordam, que fazem esse trabalho conjunto, e outros que não concordam, que não fazem, acham que a transferência se mistura, enfim. Aí eu queria entender como que você pensa isso. Sim, a minha posição é de que o trabalho é inteiramente possível, que não prejudica a transferência desde que exista a constituição dessa relação entre psicanalista e psiquiatra, seja no sentido da orientação da discussão sobre o que medicar, e também nos momentos em que os colegas se comunicam a partir de uma situação de melhora que o paciente está tendo, que a medicação pode ser reduzida. É preciso também se comunicar com o psiquiatra e dizer, olha, você também não pensa isso, que está no momento, o sujeito vai lá e compartilha. Não acho que isso coloque objeções na transferência, desde que não seja essa coisa, estou com um pepino aqui, pega aí, medica e me devolve. O problema é que esse ato, que é tão corriqueiro, ele não é articulado como merecedor de elaboração, como nós estamos fazendo aqui. Porque é um ponto de demissão do psicanalista que nós estamos pensando em dar um tratamento aqui hoje. Deixa eu ver. Bom, em relação... outra coisa. Oi? Ela está perguntando outra coisa. Mauro. Não foi É quando é o mesmo dica e atende. Como Como é que você entende a transferência nesse caso? Eu acho inteiramente possível. Eu acho inteiramente possível, mas também considero que situações como essa, como o Ariel comentou, elas vão carregar, vamos dizer assim, existem sempre dificuldades para um analisante se desembaraçar da suposição do saber do psicanalista. Eu diria assim, que quando o psicanalista é psiquiatra e prescreve, há um fator diferencial, que é essa suposição de saber, que nesse caso não é suposição de saber. Nesse caso é saber efetivo, operante. Isso coloca problemas a nível da separação do laço transferencial. Vamos dizer assim, é o elemento mais tangível que eu posso te dizer. Quer dizer, tem um a mais aí que vai se colocar, que não é impossível de se desvencilhar, mas que merece uma atenção a mais, porque, afinal de contas, se é possível fazer a passagem do discurso do mestre para o discurso do analista, é verdade também que o discurso do mestre se conserva no ato da medicação. Então, esse a mais é um ponto que, se não for considerado, se torna um ponto que eterniza, dependendo da necessidade de medicamento do paciente, eterniza uma relação com um psicanalista nomeado como psiquiatra. Deixa eu só responder essas três aqui, tá? Caramba, eu esqueci. A história da passagem, deixar cair. Os efeitos dessa suspensão da demanda dos pacientes, dessa demanda, que muitas vezes a gente vê nas próprias equipes, demanda
que é um tratamento, do que se deve fazer, colocar o paciente, por exemplo, em atividades terapêuticas. Você diz isso dentro de serviços de internação? Sim. Não precisa ser necessariamente internação, né? Mas eu penso que existe de uma certa queda, né, de uma expectativa em termos daquilo que o paciente pode suportar, né, aquilo que a queda da expectativa do lado de quem trata. E é uma questão que eu tenho assim, pensado um pouco dos efeitos dessa expectativa no tratamento. O quanto isso muitas vezes impede de se pensar caminhos alternativos, de ser mais criativo, ou de permitir que as coisas aconteçam do lado do paciente. Sim, com certeza. Entendi agora. Sim, se tem uma clínica que não se pode ter expectativa, é a clínica com psicótico. E até por causa disso se tem. Não se pode ter, é lá mesmo que se vai ter. Aqui eu trouxe um exemplo escancarado. Porque não tem essa, não pode ter expectativa, não vai ter. Claro que vai ter. Mas eu digo assim que para reduzir essas expectativas, eu acho que é importante não trabalhar com palavra de ordem, tipo como essa. Não pode ter. Ou então ficar explicando a psicose sempre só a partir de uma condição teórica. Mas essa condição de não ter expectativa no sentido produtivo, eu acho que isso é uma coisa que envolve dois elementos. A primeira é um determinado tipo de relação com o saber. Porque é verdade que só depois de um certo percurso, só depois de um determinado tipo de elaboração do saber, aonde você não procura mais uma relação de acoplamento, mas sim de recriação do saber já dado, que você se encontra com mais condições de lidar com esse fator tão estranho e atípico que é o psicótico. Outra coisa, eu acho que é isso que o Moisés trouxe, que é de poder considerar uma concepção diferente no tratamento da psicose. O tratamento da psicose eu tomei bastante xarope para vir aqui. Mas chega no final, não está dando muito certo. Bom, eu acredito que existe uma concepção de tratamento na psicose que é inteiramente diferente daquilo que eu já avancei hoje. Eu sou totalmente solidário à posição do Moisés, no seguinte sentido: digo que sou solidário, você me desculpa se eu estiver falando besteira. Eu acredito que o tratamento da psicose é fazer da loucura uma condição produtiva. Mas os CAPs, de alguma forma, já tem isso, né? E tem a economia solidária também, que é uma iniciativa nesse aspecto, né? Sim. Agora, para fazer da loucura uma condição produtiva, precisa haver uma certa abertura
que não se conquista estudando. E que não se conquista somente fazendo análise. Sempre me chamou a atenção que os bons terapeutas e bons analistas de psicótico não batem muito bem. É verdade. Pode ver. Nada pessoal. Essa coisa de saber entrar no tempo do sujeito psicótico, isso não é coisa de gente normal. Não pode estar muito ligado em alguns princípios de ação. Você pode pegar os caras mais criativos da psicanálise que lidaram com psicóticos, todos eles eram um pouco destrambelhados. Que mostra muito bem que o êxito com a psicose está no reconhecimento do nosso parentesco com ela. Fala, Cristiane. Eu não sei o nome daquela música que falou da convulsoterapia, e me ocorreu, que nunca tinha me ocorrido, se existiria uma especificidade, ou como entender o estatuto da medicação, que no meu entender é diferente da convulsoterapia. Eu fico pensando pelo gozo que o psicótico ofereceria, ou enfim, ao gozo que ele experimenta e que é oferecido ao outro. Eu acho que é algo diferente, mas eu não sei e nem consigo pensar que caminhos eu poderia fazer uma certa distinção entre uma coisa e outra. Mas para mim teria um estatuto diferente, uma prescrição da outra. E eu queria que se você puder me ajudar a pensar um pouquinho essa questão. Ajuda aí. Eu acho que tem uma questão interessante, porque desobediência. Então, são intervenções muito diversas, né? O ICT, a atuação dele é muito isso da implicação direta do corpo e da catarse, não? Da descarga. Acho que é um elemento bem diferente da medicação. O que me ocorreu foi isso. Para o outro, Ricardo, eu não sei dizer direito. Eu acho assim que qualquer um dos dois, quer dizer, convulsoterapia ou medicação, eles têm no ato prescritivo, no ato de indicação, ele vem acompanhado de uma certa história, né? A produção da medicação, a comercialização da medicação, isso dá um contorno. Isso não é absolutamente determinante, mas eu acho que isso dá um contorno. A eletroconvulsoterapia também tem as suas histórias e as suas repercussões no corpo. Por exemplo, o principal efeito colateral da eletroconvulsoterapia é uma amnésia. É uma amnésia que a gente chama de retroanterógrada. O sujeito não lembra mais do que aconteceu antes e depois. Isso é um fato clínico que qualquer pessoa que trabalha com eletroconvulsoterapia sabe, né? Então eu acho que não é possível pensar nessas duas intervenções sem considerar esses dois elementos. Assim, né? Evidentemente que um procedimento que produz artificialmente uma amnésia, portanto uma impossibilidade de ser retomado, de ser subjetivado, tem certas consequências. Mas, por outro lado, uma pena o Lenin estar aqui, porque está lá atrás dele, que de manhã ele colocou a questão da eletroconvulso dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, da eficácia disso no tratamento de certas condições graves, eu entendi, não sei se era isso que ele estava se referindo, dessas condições assim, que
toda possibilidade de laço está absolutamente fora de operação naquele momento. Então, vem aí, Lenine. Fala aí. Vocês podem deixar de considerar que a questão da... Não se pode deixar de considerar que a questão do tratamento, o tratamento médico do ponto de vista dos remédios e da eletroconvulsoterapia, que esse tratamento ele também não é feito assim sob as condições de uma espécie de sangria sentimental, né? Nisso daí há uma implicação do psiquiatra. E o psiquiatra se responsabiliza por um recorte muito profundo. E há necessidade, e muitos dos que estão aqui já passaram por essa experiência, não efetivamente se submeteram, mas já passaram por essa experiência na prática da sua própria função como profissional. E muitas vidas foram salvas. Nós podemos dizer que não é isso que estamos discutindo aqui, principalmente. Mas a sustentação da subjetivação, ela certamente é posterior à sustentação da sobrevivência. A despeito de tudo que a gente tem encaminhado em termos de haver cada vez mais participação dos psiquiatras e dos psicanalistas no entendimento de uma interdisciplinaridade em que se possa prosperar assim para um conceito mais homogêneo. Eu disse de manhã que isso não é fácil. As disciplinas elas não são superponíveis. Mas eu também acho que aqui ninguém duvida do mal, né? Só do rapaz. A convulsoterapia antigamente era feita a céu aberto. Ou seja, chegava-se lá, o doente já até sabia que ia tomar eletrochoque e entrava em convulsão. Hoje, se bloqueia a placa neural, com curar-se da anestesia. Haveria alguma diferença? Porque a palavra é sempre essa, eletroconvulsoterapia. Não é mais convulsão, não é mais contração. Haveria alguma... Há uma convulsão cerebral. Pois é. Só que ela acontece do mesmo jeito. Pois é, então já respondeu. Isso é isso. Mas eu estou falando que antigamente se falava muito, né, nessa descarga motora. Era isso que era a minha pergunta. O fenômeno central. Isso, o continua. fenômeno central é o mesmo. O que não é o mesmo é o fenômeno motor, né, que Exatamente. está representado aí pela... Mas antigamente havia uma dúvida quanto a isso. Gente, vamos usar o microfone, senão não vai adiantar nada. Você vai gravar. Microfones. Você pode usar o microfone. Chega aqui. Senão fica registrando a pergunta. O lítio e o valproato não fazem essa função da elétrica? Não? É só uma dúvida. Porque a eletroconvulsoterapia é uma coisa tão rara, né? É feita em hospitais, em geral, hospitais universitários, hospitais bem específicos onde é feito, né? Então, tem pouca implicação. Mas, por outro lado, é interessante o termo, né? Porque tem algumas indicações bem precisas e resolve realmente grandes problemas, assim como o Lenine falou, né? Às vezes salva mesmo pessoas de situações catastróficas mesmo. É só em situações absolutamente graves e extremas e limites aonde isso é proposto.
Quer dizer, isso é o que se espera de uma prática psiquiátrica mais rigorosa e melhor, né, de um nível melhor. Porque recentemente eu participei de uma discussão no Congresso de Psiquiatria, onde estava se discutindo fazer eletroconvulsoterapia para o quadro dissociativo. E um dos psiquiatras, para surpresa de todo mundo, falou que estaria indicado sim, que é uma experiência interessante, que pode ajudar e tal. Eu só estou dizendo isso para ver como que a eletroconvulsoterapia, assim como a medicação, é uma coisa que pode ser bem utilizada ou mal utilizada, de acordo com o encaminhamento que está sendo dado para aquela situação clínica. Né? Isso que eu penso, assim. É exatamente nessa época que nós estamos vendo aqui, né? Você fazer, por exemplo, o sujeito que é internado numa enfermaria do Hospital Geral é feita eletroconvulsoterapia e mais nada. Nem se sabe da história do paciente. A eletroconvulsoterapia é como um instrumento curativo milagroso, que vai lá e resolver o problema do sujeito. Então não querem mais saber a história, não querem escutar o paciente, não querem dar continuidade a um tratamento psicológico, psicanalítico, por que não? Então aí vira uma coisa assim, né? É que eu acho que a gente sai de um tema complicado, que é a internação, para um tema absolutamente maldito, que é a eletroconvulsoterapia. Uma discussão difícil. Mas eu acho interessante porque, por isso que eu volto à minha pergunta. Quer dizer, você disse que existem diferentes modalidades em que é possível não fazer laço. Evidentemente que alguns procedimentos clínicos, médicos ou não médicos, e outros procedimentos institucionais inviabilizam completamente qualquer laço ou retomada do laço posterior. Eu acho que essa é a discussão. Exatamente. Vou elaborar aqui depois. Mas tinha um delírio nisso. Sim, não há o que discordar dessa sua afirmação. Isso só acentua a necessidade de poder tomar, como nós estamos tomando aqui, por exemplo, a internação como um ato que não deve ser reduzido a essa condição de separação do sujeito de uma determinada realidade que estava produzindo algum tipo de problema nele. Quer dizer, essa discussão da internação, se a gente quiser levar isso na distância que eu acho que merece, ela de fato, ela condiciona serviços à altura de poder contemplar esse sentido que nós estamos dando à internação, de maneira a aí sim fazer uma aliança, um voto, uma aposta naquilo que é proposto pela reforma, de que esse diálogo com o louco seja não somente a possibilidade de dar a voz a ele, mas de construir condições para que ele recrie as suas condições de investimento, suas condições de produção, suas condições de ligação. Isso tudo está na dependência de um certo aparelhamento que nós estamos longe de ter conquistado, mas que certamente essa nossa discussão leva nessa direção de uma cobrança de responsabilidade por parte daqueles que propuseram a reforma, de poderem considerar até onde a extensão desse gesto da reforma está muito para além de ficar comemorando a aprovação de uma lei. Podemos interromper então as perguntas, né? E passar uma hora agora para concluir a jornada desses dias. Alguém tem mais uma última pergunta? O Demar tinha que fazer uma intervenção ou você sabe? Tem. A última pergunta e aí vamos passar depois para uma aula para concluir. Não é nenhuma questão, mas uma observação. Eu acompanhei durante muitos anos trabalho no PCP
condições de PCT, e sem anestesia. E a sustentação do porquê não utilizar anestesia era justamente pelos sinais vitais que eram mais facilmente observáveis sem anestesia. A minha questão sempre foi: quem estava querendo anestesia? Se era o psiquiatra ou se era o paciente? Porque, obviamente, observar um corpo num estado convulsionado não é algo agradável. Então, e o que era mais interessante é que os pacientes, justamente por essa amnésia, muitos tomavam isso como algo que ficou muitas vezes conhecido como sonoterapia. Eu vou para a sonoterapia. A sonoterapia era justamente o lugar onde eles não se lembravam o que era feito. Era só curiosidade. Eu quero expressar do fundo do coração o meu agradecimento a todos vocês por terem respondido com tanta prontidão ao convite para esse ciclo de debate, para essa jornada de trabalho. Quero mais uma vez agradecer a todos os meus colegas que estiveram aqui presentes como expositores e como debatedores, que, como todos os presentes aqui puderam constatar até esse momento, tivemos um diálogo não só inédito, mas também de um nível dificilmente encontrável quando se trata de uma questão tão espinhosa como essa e elevada a uma condição de rigor do jeito como foi abordado aqui. Agradecer uma outra vez a Cristina por toda a organização do encontro que ela nos proporcionou, e também a Escola de Psicanálise de Campinas, onde eu sou membro, que alguns dos seus diretores, aliás, os seus 3 diretores estão hoje presentes aqui participando, pelo apoio que foi dado a esse encontro. E proximamente iremos nos comunicar a nível de interesse que alguns já mostraram. Basta que vocês enviem um e-mail para a escola dizendo sobre o interesse do DVD. Quando estiver pronto, a escola passa o valor e envia. Obrigado.